falar com eles, o apóstolo Paulo diz assim: eu maravilho-me que de tão depressa, tão rápido, vocês deixaram agora, de fato, um fundamento que é Cristo, e estão agora passando para um outro evangelho, no qual é camuflado. Esse evangelho que vocês estão procurando aí é um fundo mentiroso. Estão buscando outro evangelho, estão sendo ensinados de outra forma. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse evangelho, que de fato a igreja de Gálatas estava agora sendo pregado para eles, estava colocando Cristo no escanteio, estava dizendo que a morte de Cristo era meramente uma morte humana. Ele estava dizendo que a morte de Cristo não servia de nada, mas sim a observância da lei, mas sim a lei. A lei de fato, ela salvava. Eles pregavam que a salvação era através da lei, mas a Bíblia vai nos falar que a lei, ela fortalece o pecado. Eita glória! E a graça de Cristo dá poder de alcançar a misericórdia de Deus. E a sua salvação é poder de alcançar, é chegar ao ponto de ser salvo. O apóstolo Paulo estava dizendo: observe a lei, olhe para a lei, mas não se esqueça da graça, porque é através da graça que vocês vão vencer. Só que o apóstolo Paulo estava ensinando isso aos irmãos de Gálatas. Mas só que quando o apóstolo Paulo chegou a falar com eles, o apóstolo Paulo disse assim: olha, se vir um anjo do céu, veja a certeza que o apóstolo Paulo tinha. Meu pastor Fagner, ele tinha certeza do que ele pregava. Ele não pregava uma coisa e depois dizia assim: será que é isso? Não. Ele disse: se vir um anjo dos céus pregar um outro evangelho, além desse que eu já estou pregando para vocês, seja um anátema. E essa palavra anátema, meus irmãos, ela me chama a atenção, que ela vem da origem grega. E veja o significado dela: sobre a maldição divina, condenação ou destruição, o que será também alvo da ira divina e da condenação eterna. Observe, meus irmãos, que a palavra anátema, ela traz... O apóstolo Paulo estava dizendo: se chegar um outro evangelho com um fundo mentiroso, trocar esse que você já recebesse, seja ele anátema. E o apóstolo Paulo falou essa palavra, meus irmãos, 2 vezes. E ele pregou dizendo: agora assim também eu já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava tendo a certeza que todos aqueles que pregam outro evangelho, além do que está escrito na palavra de Deus, esse é considerado pela própria palavra de Deus de anátema. Eu não preciso dizer que essa pessoa é amaldiçoado, mas a palavra de Deus já por si só já diz que essa pessoa já está provido para a ira divina ou a condenação eterna, que vai ser estabelecida no final dos tempos, no juízo final. A Bíblia diz também, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele falando acerca dessa palavra anátema, em 2 de Pedro, capítulo 2, meus irmãos, o apóstolo Pedro também, ele falou acerca dessa mensagem que o apóstolo Paulo já iniciava nas suas mensagens. O apóstolo Pedro, ele vem dizendo também, meus irmãos, em 2 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 2, veja o que diz: assim seguirão as suas desoluções, pelo quais serão blasfemado o caminho da verdade. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Pedro já anunciava que de fato o que vai acontecer, o que aconteceu no mundo em que ele estava vivendo. E observe que essa carta aqui do apóstolo Pedro, essa é uma carta universal. Ela abrange também o tempo em que ele vivia e o tempo de nós hoje. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Pedro já vinha dizendo: vão blasfemar o evangelho, vão tirar a verdade e vão colocar a mentira. Mas, eita glória, mas esse será anátema. E a Bíblia vai dizendo também, meus irmãos, que o evangelista João, em 2 João, ele também falou acerca dessa palavra, daqueles que vão perverter o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, o evangelista João, ele vem dizendo,
Glória a Deus. No versículo 7, veja o que ele diz. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Cristo veio na carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Observe, meus irmãos, que todos esses que pregam um outro evangelho, eles tentam renegar que de fato Cristo veio com as suas duas naturezas. Eles tentam renegar que de fato houve um Cristo que morreu por nós. Mas o apóstolo Paulo, quando ele iniciou isso na igreja de Gálatas, ele veio iniciando que Cristo veio em carne. Mas o mesmo Cristo que veio em carne, ele foi recebido nos céus com poder e também com grande glória. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele pregava palavras de fato cristocêntrica, e todos os apóstolos de Cristo, eles já profetizavam dizendo que o que vai vir é coisa terrível. E irmãos, a Bíblia vai dizer que o envenenamento espiritual vai ser tão grande, o envenenamento, que vão transtornar a mente dos cristãos. Vão pegar, irmãos, eu não preciso dizer para os irmãos o que está acontecendo no mundo atual, não. Estão pegando o azeite, colocando o nome de pessoas no azeite e dizendo que após entrar no azeite vai acontecer alguma coisa na vida da pessoa. Mas eu não creio numa palavra dessa, meu irmão. Eu creio numa palavra que o centurião disse. Eu não preciso de azeite, eu não preciso também de um toque não, mas manda só uma palavra, que a tua palavra é tão poderosa que tu não precisa nem ir na minha casa. Daqui mesmo ela vai lá, cura meu servo e está tudo certo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus observa o centurião, ele diz: nem na cidade de Israel e nem em alguma cidade vizinha eu não consegui observar tanta fé como a fé desse homem. Observe, o que eu estou falando é não fé baseada em nenhum azeite. Estou falando uma fé baseada na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo estava ejetando isso na vida dos irmãos de Gálatas. Irmãos, eu não tenho tempo para falar acerca dessa palavra. Mas se os irmãos observar, o apóstolo Paulo, ele vem falando no decorrer da história, das suas mensagens, ele vem dizendo que não adianta, de fato, ter uma vida regalada aos prazeres, de fato, mundano. O apóstolo Paulo vem dizendo, não adianta alcançar os objetivos só aqui nessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo, sigam o meu exemplo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo mandou seguir o exemplo dele. Acerca do capítulo 2 de Gálatas, do versículo 20, o apóstolo Paulo vem dizendo que de fato o que importava para eles, o que importava para o apóstolo Paulo, não era a sua vida terrena. Se ele passasse por dificuldade, estava tudo certo para ele. Se ele passasse por bonança, estava tudo certo para ele. Veja, observe que a palavra do apóstolo Paulo, ele já inicia a crucificação de Cristo de novo. Veja o que ele vem dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. Acabou-se. Quando ele disse eu já estou crucificado com Cristo, ele está dizendo, a minha vida aqui na terra, para mim, já está morta. Não me interessa mais. O que importa aqui, enquanto eu estiver aqui, é viver para Cristo. Cristo é o centro da minha vida aqui na terra. Cristo é o centro da minha palavra. Cristo é o centro do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Ele é que vive em mim. Mas Cristo, veja o que ele vem dizendo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo, quando eles disseram que o apóstolo Paulo não tem direito de pregar ou assumir um ministério, o apóstolo Paulo disse assim, não foi vocês que me salvaram. Não foi vocês que fizeram eu me converter na palavra, mas foi Ele mesmo que desceu do céu, falou para mim e eu me converti. O apóstolo Paulo vem dizendo, o ministério que eu possuí não foi ministério humano, porque eu não tenho sabedoria humana para falar.
Mas observe que o apóstolo Paulo, ele era doutor da lei, ele conhecia. O apóstolo Paulo, antes de assumir o ministério que Cristo deu a ele, o apóstolo Paulo, ele conhecia o Gênesis, o apóstolo Paulo, ele conhecia o Êxodo, o apóstolo Paulo conhecia o Levítico, e por que também não dizer que o apóstolo Paulo, ele conhecia o Deuteronômio, os livros poéticos, proféticos e históricos. O apóstolo Paulo, ele conhecia a Bíblia na palma da sua mão, o Antigo Testamento. Agora, só que quando ele assume o ministério que Cristo deu a ele, o ministério de sofrimento, ele vem dizendo: eu não tenho sabedoria nenhuma. Irmãos, se o apóstolo Paulo disse que não tinha sabedoria nenhuma, meu Deus, irmãos, o homem que estudou desde o início veio estudando, crescendo nos estudos, ao ponto de se tornar mestre. Irmão, não é qualquer um que se torna mestre, não é da noite por dia. O homem estudou, o homem era estudado, mas quando ele entrou para o Evangelho de Cristo, ele vem dizendo: não tenho sabedoria nenhuma, mas é o Espírito Santo que me conduz à revelação da palavra. E eu vou encerrar aqui, meus irmãos, dizendo aos irmãos que muitos pregam um evangelho, o qual não é o evangelho verdadeiro. Estão querendo ajeitar na nossa mente, estão até pregando, meu pastor Fagner, que a gente, cristão, temos uma vida de atentar a Deus, atentando Deus, mas só que isso não é atentar a Deus. Observe que as pessoas, meu pastor Fagner, ela tem uma mente retrocida, é uma mente tão fechada que eles acreditam que se eu fosse falar acerca de atentar a Deus, eu ia dizer, meu pastor Fagner, que a gente vive uma vida de atentar a Deus. Porque quando a gente sai de casa, a gente corre o risco de ser roubado, corre o risco de uma pessoa ter um curto no volante e receber uma batida. A gente corre um risco de tanta coisa, de um fio cair e pegar em nós e a gente morrer, de um poste virar. A gente corre o risco de, eu que vou para o parque ali, de correr o risco de passar ali aquela ponte e rachar e cair. A gente corre tanto risco, que se a gente for olhar pela lógica, a gente vive uma vida de atentar a Deus. Mas a gente acredita, meus irmãos, no evangelho que o apóstolo Paulo falou, um evangelho cristocêntrico, no qual é o Deus que Jesus, quando ele antes de subir para o céu, ele disse: Pai, eu não peço ao Senhor que os tire do mundo, mas eu peço ao Senhor que o Senhor o proteja no mundo. Observe que nós temos uma vida de proteção, no qual está escrito no Salmo 91. Essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Uma mensagem que traga um renovo espiritual. Essa mensagem baseada em mentiras, envenenamentos espirituais, tentando injetar na nossa mente essas coisas que não convém de Deus. Pegar rosa ungida, é fogueira ungida, é carro abençoado. Venha para cá que eu vou orar. Venha cá que eu vou orar pela essa roupa, vou orar por isso, vou orar. Irmãos, a Bíblia diz que, eita glória, isso é um evangelho no qual o apóstolo Paulo vem falando, é um outro evangelho. Mas o evangelho que a gente prega aqui, que a gente escuta aqui, é um evangelho cristocêntrico e não antropocêntrico. O evangelho cristocêntrico é a base, é Cristo. A glória converte em Cristo. O evangelho antropocêntrico, a glória converte-se no homem. A glória é para o homem. Mas irmãos, eita glória, enquanto existir igreja, enquanto existir verdadeiros adoradores, os irmãos vão passar a escutar Cristo crucificado e sepulcro vazio. Os irmãos vão acreditar nessa palavra. O homem que domina as forças da natureza, o homem que um dia veio em carne e morreu por nós, mesmo sendo Deus. E a Bíblia vai dizer que mesmo sendo Deus, ele não pensou nisso, mas ele veio, assumiu a matéria humana, foi obediente até a morte. A Bíblia vai dizer que não é só até a morte, mas uma morte de cruz, uma morte de sofrimento, uma morte de humilhação, convertendo-se a glória numa cruz. E a cruz só ia para a cruz amaldiçoado, aqueles que não valiam para nada, que passavam do limite das leis. Mas Jesus se humilha tanto a ponto de ser comparado a um amaldiçoado. Irmãos, essa é a mensagem que eu e você precisa escutar. Uma mensagem que veio um homem
veio um Deus, assumiu a matéria humana e morreu por meus e os seus pecados, para a gente alcançar, irmãos, para a gente alcançar uma vida eterna e um gozo eterno junto de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.